Sabe aquela dor que você sente de 1 a 2 dias após a realização do exercício? Ela é chamada de dor muscular tardia. Então você foi lá, realizou o exercício, de 1 a 2 dias e você vai sentir uma dor muscular. E uma dúvida muito recorrente em relação a esse tipo de dor é se a utilização de medicamentos anti-inflamatórios como o diclofenaco, citalopram, ela atrapalha nos resultados. Então, para responder essa pergunta, hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma das vias moleculares para hipertrofia e como o medicamento ele age em cima dessa via, e aí você vai descobrir se é adequado ou não fazer a utilização de um medicamento anti-inflamatório quando a gente tem essa sensação de dor. Vamos à nossa via molecular da hipertrofia para entender como o remédio, o anti-inflamatório, ele pode agir em um dos processos aqui dessa via molecular, fazendo com que a gente tenha aí algum tipo de complicação no processo de ganho de massa, no processo de hipertrofia. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil, vou detalhar cada processo aqui, no final vocês vão entender onde o medicamento exatamente ele age. Então aqui inicialmente a gente vai ter o estresse muscular, que é o treino propriamente dito, e quando a gente treina um músculo, né? Então a gente está estressando a nossa musculatura. Esse estresse gerado pelo treino, ele gera um quadro de lesão, microlesão tecidual. Esse quadro de microlesão tecidual faz com que o músculo libere então aí fosfolipídios de membrana. Esses fosfolipídios de membrana, eles vão sofrer aqui, ó, eles vão sofrer a ação de duas enzimas chamadas fosfolipase A e fosfolipase C, as quais estou demarcando aqui agora. Então, depois da ação dessas duas enzimas, a gente vai ter então a conversão daquele fosfolipídio de membrana que foi liberado depois da microlesão gerada pelo treinamento no músculo em ácido araquidônico. Então ficou assim, a gente tem um treino gerando microlesão na musculatura, fazendo com que a gente tenha a liberação de fosfolipídio de membrana, ação dessas duas enzimas, transformando esses fosfolipídios em ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, ele vai sofrer a ação de uma outra enzima chamada ciclooxigenase. A ação dessa enzima, ciclooxigenase, faz com que a gente tenha então agora a conversão do ácido araquidônico em prostaglandinas, que são essas aqui que eu acabei de demarcar. Essas prostaglandinas, elas estão associadas a um cenário de dor, que é aquela dor que a gente sente após realizar o exercício, que eu comentei lá, né? Após 1 ou 2 dias a gente sente dor e inflamação no músculo que foi treinado. Aí a partir dessa dor e inflamação, a gente vai ter então aqui um processo chamado quimiotaxia, que faz com que células do sistema imunológico, como macrófagos, neutrófilos, sejam atraídos para aquela região onde está inflamado, onde está a sensação de dor, e a gente tem então um processo chamado fagocitose. Então, macrófagos e neutrófilos, que são células do sistema imunológico, vão lá naquele ambiente que está inflamado e fazem a limpeza. A partir dessa limpeza, a gente vai ter então a liberação em específico de uma miocina chamada interleucina 6. Deixa eu apagar tudo aqui para a gente ir para outra parte. E aí o que acontece? Então a gente tem a liberação da interleucina 6, que vai fazer com que as células satélites, né, elas sejam ativadas naquela região, e a gente então tem agora o aumento de mionúcleos. E esse mionúcleo, ele é um processo que está correlacionado, o aumento de mionúcleos está correlacionado com o processo de hipertrofia. Porque quando a gente aumenta o tamanho da fibra muscular, a gente precisa agora de mais núcleos para tomar conta, né, desse maior perímetro. Ou seja, um músculo que está maior, ele precisa de mais núcleos para cuidar de cada região nova que apareceu. Então, o músculo, ele é uma célula que
possui mais de um núcleo, porque ele é uma célula muito grande. Só que o que é que acontece? Esse processo aqui, e quando a gente toma um medicamento, o que é que acontece? Eu vou voltar aqui. Eu falei que prostaglandinas, que é essa parte aqui, está associado a dor e inflamação, correto? Quando a gente toma o medicamento, a gente tem o seguinte, a gente tem o anti-inflamatório agindo sobre essa enzima aqui, ó, a ciclooxigenase. Então ele faz com que a ciclooxigenase seja anulada a sua ação, fazendo então com que a gente não tenha mais um cenário de dor. Por isso que é um anti-inflamatório. Só que o que é que acontece? Se a gente inibe, né, esse processo de formação de prostaglandinas, a gente realmente não vai sentir mais dor. Só que em compensação, a gente não vai ter agora aqui, ó, o processo de quimiotaxia, macrófagos, fagocitose, a gente não vai ter interleucina 6, a gente não vai ter a ação das células satélites, a gente não vai ter o aumento do número de mionúcleos. Em resumo, quando a gente toma um medicamento, a gente não vai sentir dor e inflamação muscular. O que acontece? A gente tem uma melhora da dor e inflamação, mas em compensação a gente faz com que daqui para baixo nada mais aconteça. Só que essa é uma das vias da hipertrofia. Essa é uma das vias da hipertrofia. Então, essa via em específico, após utilizar o medicamento, a gente vai ter aí a interrupção. Mas em compensação, a gente tem outras vias que elas vão continuar aqui sendo acionadas. Resumo da ópera. Como vocês viram aí, o uso de anti-inflamatório pode sim intervir no seu processo aí de ganho de massa muscular, de hipertrofia, porque ele vai inibir lá o aumento de mionúcleos. Quem assistiu a aula todinha conseguiu entender de boa que realmente interfere. Mas o que acontece na maioria das vezes é que algumas pessoas estão iniciando, ou também que já estão com treino, tem um bom tempo na academia, às vezes exageram na dose do exercício, acaba tendo um exercício muito intenso, ou com um volume muito grande, e aí tem uma dor muscular muito intensa, e aí acaba indo para o medicamento, interferindo aquele processo todo que eu expliquei. Então o ideal é que você tenha assim, um acompanhamento de uma consultoria, ou de um profissional de educação física, um personal, para que ele regule, né, a intensidade e volume para a sua capacidade atual. Galera, se curtiu o vídeo, comenta aí embaixo, se ficou com dúvida, manda para aquele seu amigo que usa medicamento porque está sentindo uma dorzinha, explica para ele que o processo de inflamação do músculo, a depender do grau de inflamação, é sim aceitável, é sim importante para que ocorra toda a ativação molecular para gerar os resultados que a gente tanto busca. Tamo junto!